Começar a gravar aqui para. Vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje, tá? Hoje é uma aula que eu sempre, quando eu dou em sala de aula, né, a gente fala um pouquinho de infecções odontogênicas. E tudo que eu vou falar hoje vai ser relacionado à anatomia. Como assim, Rafael? Eu vou mostrar uns casos, eu vou colocar toda essa parte anatômica associada com infecção odontogênica. Duas coisas vocês têm que saber antes dessa aula. Primeiro, quais são os temas que a gente viu antes que é necessário para essa aula ser uma aula bem para essa aula ser bem aproveitada. Quais seriam os temas? O ideal é que você tenha de cós salteado duas coisas, tá? Uma, topografia dental-alveolar e músculos. Por quê? Porque essa aula ela é totalmente baseada nessas duas aulas anteriores que a gente viu. Então, para eu entender bem essa parte da anatomia, de como é que se processam as infecções odontogênicas, eu tenho que ter um bom conhecimento sobre essa parte anatômica, tanto, como eu falei anteriormente, tanto de topografia dental-alveolar como músculos da mastigação. Então, pessoal, né, com relação à infecção odontogênica, o que se sabe, né, desde épocas bem lá atrás, assim, em termos como é que eu posso dizer? De tempo, né, transcorrido, tá? Que normalmente são algumas condições que vão se originar dos dentes, né, caracterizado pela invasão de bactérias no interior da polpa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a infecção odontogênica ela pode vir tanto da polpa dentária, tá? Deixa eu só colocar aqui um pessoal mais para dentro, tá? Então ela pode vir desde a polpa dentária, tá? Ou pode vir da gengiva ao redor do dente, ou seja, de uma infecção periodontal, de alguma periodontite mais severa, alguma inflamação do ligamento periodontal. Então, todo esse tipo de infecção, tá, associada a dente é caracterizado como infecção odontogênica, tá? Então, tudo que for relacionado a dente, caracterizado pela invasão de bactérias no interior da polpa, até a caneta vou marcar, interior da polpa, ou ao seu redor, que é o que a gente chama os abscessos, né? Podem tomar aquelas grandes proporções, que seria o que, Rafael? Aquelas celulites ou flemões, né? Que são aquelas infecções odontogênicas que aparecem muito lá no IJF, que não é nem para ir para lá, né? Porque lá não é o hospital referência para isso, mas acaba indo pelo desespero das pessoas com esse quadro grave de infecção odontogênica. Então, qual é a etiologia básica que eu vou ter? Né? Qual é a causa principal? Né? Eu vou ter cárie, doença periodontal ou pulpite. Né? Então, a cárie vai estar sempre associada, muitas vezes, a um paciente que tem uma restauração que já contaminou a minha polpa, e isso aqui vai se propagar através do ligamento periodontal, no abscesso. Isso pode vir através de uma doença periodontal. Então, meu paciente tem uma doença ao redor do dente, que muitas vezes isso essa infecção ela vai passar do dente através do osso cervical, começando a ter um desgaste nessa região do osso cervical e causando infecção odontogênica. A gente vê aqui pela lingual placa de tártaro, né? Isso aqui, se já tem tártaro aqui, ó, é sinal que não tem mais osso aqui embaixo, tá? Então já provavelmente já teve uma reabsorção óssea, uma perda óssea, um processo inflamatório mais severo, tá? E as pulpites, que é uma das coisas mais comuns também que vão causar, que é a inflamação da minha polpa dentária, tá? Então, essa inflamação da polpa, ela está associada a quê? A algum procedimento restaurador ou alguma cárie bem severa, como a gente está vendo aqui. Certo? Então, como é que vai se dar essa disseminação? Disseminação da minha infecção odontogênica, tá? Ela tem, pessoal, duas formas de se comportar. A primeira é através de dentes e processos alveolares, ou seja, é uma disseminação que ela só acomete dente e só acomete parte do processo alveolar, ou seja, ela é uma infecção bem localizada, de baixo grau. Professor, o que você está querendo dizer com isso? É aquela infecção que o paciente não apresenta febre, que o paciente não apresenta aumento de volume, que o paciente não vai apresentar vermelhidão na face, tá? Ele não apresenta... Peraí, estão pedindo para entrar aqui.
ele não apresenta nenhuma característica dessa. Ou seja, toda vez que o paciente chegar para vocês com um quadro doloroso, que apresenta, relata que aquele dente está dando trabalho, que ele já quebrou, já fez um canal, mas o paciente continua sentindo dor, algum quadro desse que está associado ao dente processo alveolar, isso pode levar a uma infecção, mas é uma infecção de baixo grau. Professor, o que caracteriza, o que vai diferenciar uma infecção de baixo grau de uma infecção de alto grau, tá? Deixa eu desligar aqui o áudio do Clive. Tá? Então, o que é que normalmente vai diferenciar isso? Pessoal, são complicações sistêmicas. Como assim, professor? Toda vez que um paciente não tem febre, vamos pensar pelo Covid que a gente está vivendo, né? Quando é que o pessoal fala que por exemplo, no caso, né? Não sei se vocês sabem, mas alguns professores da Unicred já tiveram Covid, né? Aqui em casa todo mundo já teve. Não sei se vocês conhecem o professor Felipe Nogueira, que já teve também. Então, muitas pessoas já tiveram, tá? Por exemplo, eu tive a forma branda. Qual foi a característica da forma branda? Eu tive uma pequena tosse e uma dorzinha de garganta. E tive anosmia. Quando é que normalmente começa a se imaginar que ela vai ter uma forma mais severa? Quando o paciente tem alterações sistêmicas, tipo dificuldade respiratória, que é uma dispneia, que pode vir a acontecer no quadro de infecção odontogênica, tá? Grave. O paciente apresenta febre, tá? Então, são alterações sistêmicas. Esse tipo de alteração sistêmica é normalmente associado a infecções de alto grau, onde o meu tratamento tem que ser mais agressivo. Então, professor, você está querendo dizer que infecções que sejam bem localizadas, elas são normalmente infecções de baixo grau. E o que é que precisa fazer se ela é de baixo grau? Um tratamento mínimo. Ah, professor, então quer dizer que se meu paciente chega com dor, está com infecção odontogênica, mas não tem febre, o que eu preciso fazer nele? Só o tratamento local. O que é o tratamento local? Ou isodontia, ou tratamento de canal, que é endodontia, tá? Professor, e se no caso... Peraí, deixa eu tentar fechar essa janelinha aqui. Tá? E se no caso, o meu paciente tem uma infecção que, além de dente processo alveolar, ele apresenta infecção grande para tecidos profundos da cavidade oral e da cabeça e pescoço. Tipo, aquelas grandes deformidades que a gente vê. O paciente está inchado, mas está com a face bem inchada, né? E isso está associado ao quê? A uma infecção que se disseminou para tecidos profundos da cavidade oral e da cabeça e pescoço, com infecções difusas de alto grau. Normalmente esse paciente vai ter ageusia, anosmia não, vai ter ageusia, vai ter dificuldade de deglutição, vai ter... Desculpa, pessoal, ele não tem ageusia. Ele tem só, eu confundi com o exemplo do Covid. Na verdade, o que ele vai ter? Ele vai ter dificuldade de deglutição, ele pode ter uma dispneia ou uma taquipneia associada a isso, né? É um paciente que pode vir a ficar febril, caso a infecção seja grave, né? Porque é uma infecção que está se espalhando pelo corpo, tá? E isso demanda um tratamento mais agressivo. Professor, como assim um tratamento mais agressivo? A gente muitas vezes precisa internar esse paciente, fazer antibiótico terapia endovenosa, tá? E passar por alguns processos para esse paciente, a partir de uma antibiótico terapia, fazer uma drenagem mais vigorosa, fazer uma isodontia desse dente, fazer um tratamento medicamentoso mais agressivo, tá? Então, são condições que a gente acaba tendo que fazer. Deixa eu colocar aqui mais uma pessoa para dentro, tá? Então, as infecções odontogênicas, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender a microbiota da infecção, ou seja, o tratamento depende das bactérias causadoras. A sorte do cirurgião dentista é que a gente normalmente conhece quais são os tipos de bactérias. Por quê? Porque eu sei quais são os tipos de bactérias que tem na boca. Se eu sei os tipos de bactérias que estão na cavidade bucal, na maioria das pessoas, eu sei qual é o tipo de bactéria, né, que vai causar, por exemplo, eu sei que quem causa, um grande causador da cárie é o Streptococcus mutans, tá? Então, óbvio que dentro do quadro de infecção odontogênica essa bactéria vai estar presente, porque se ela está na cavidade bucal e ela é um causador da cárie, tá? Então, eu tenho que entender a história natural, né? O tratamento vai depender da bactéria causadora, como a gente já falou aqui. Eu tenho que entender a história natural da infecção, que é conhecer a trajetória. Para conhecer a trajetória, eu preciso entender aquelas duas seções que a gente já falou, né? Que é o que? Para conhecer essa trajetória, eu preciso entender de topografia dental-alveolar e eu preciso entender de músculos da mastigação. Eu preciso entender um pouco de tratamento, né? Que eu vou tentar falar isso aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar falar das microbiota e das vias de disseminação.
né? Então, com relação à microbiota, o que é que eu sei? Que os cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos e bastonetes anaeróbios gram-negativos vão causar isso aqui, ó. Ah, professor, então quer dizer que essas bactérias vão causar, normalmente, cárie, gengivite, periodontite. Isso mesmo. E se essas bactérias causam cárie, gengivite, periodontite, óbvio que elas vão estar onde, pessoal? Relacionadas às infecções odontogênicas, né? Então, não tem como, por exemplo, uma infecção que acomete a perna, né, por algum corte, provavelmente está associada a uma bactéria que está na perna ou uma bactéria que estava no instrumento que causou o corte. Né? Então, você começa a entender por que é que normalmente quando o cara se corta com algum, sei lá, um ferro que estava enferrujado, pode dar tétano, porque está muito associado a isso. Tá? Então, essa estágio da infecção, né, e a predominância dos micro-organismos, ela pode estar relacionada, no caso de uma infecção maior, que a gente vê aqui, ó, que é esse aumento de volume na região submandibular, pode estar relacionada à inoculação inicial dos tecidos, ou seja, a bactéria acabou de chegar no tecido, tá? E, como eu falei para vocês, qual é a principal bactéria que a gente tem nesse local? Streptococcus. Tá? Por quê? Porque é da bactéria, porque é da própria cárie, tá? Então, com o passar do tempo, o que é que acontece com a progressão da infecção? Tu imagina que tu tem uma bactéria e muito nutriente. As bactérias vão fazer o quê? Vão começar a se proliferar. Quando as bactérias começam a se proliferar, tu diminui a quantidade de oxigênio no local. O que acontece? Diminui o potencial de oxidação e redução. Aumenta a quantidade, com o passar do tempo, de bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias, tá, que não utilizam do oxigênio, certo? Então, só para vocês ficarem cientes sobre isso. Então, com o passar do tempo, sempre entender que quanto mais tempo tem a infecção, a microbiota, ou seja, as bactérias que vão estar no local, elas vão sempre tender a ir para um quadro de pouca quantidade de oxigênio, tá? Então, o que a gente tem que saber em relação a essas bactérias, tá? Que são múltiplas bactérias, ou seja, não vai ser só uma que vai causar a infecção, e que com o passar do tempo, a tolerância do oxigênio cai. Por quê? Se eu tenho uma bactéria, eu tenho muito oxigênio. Se eu tenho 30 tipos de bactérias diferentes disputando por alimento, disputando oxigênio, o que é que vai acontecer? A quantidade de oxigênio que eu tenho no local diminui, tá? Né? Então, isso, o que é que a gente pode falar? Que essas infecções, na maioria das vezes, são infecções mistas, né? Que eu tenho 50% de bactérias aeróbias e anaeróbias. Lembrando sempre, pessoal, com o passar do tempo, no quadro das infecções, vai haver uma prevalência maior de bactérias anaeróbias pelo passar do tempo, tá? Então, como a gente falou, qual é a história natural da progressão? O que é que causa a infecção odontogênica, né? Ela vai ter uma causa periapical. Se o paciente tinha uma cárie, teve uma necrose da polpa, essa polpa necrosada, peraí que eu pedi para entrar aqui. Essa polpa necrosada, ela vai até o ápice e lá no ápice do dente, lá na raiz, na pontinha da raiz, ela começa a inflamar o periápice, ou seja, causar uma inflamação no osso, tá? E a outra forma é a periodontal, que é aquilo que eu falei para vocês. O paciente, muitas vezes, ele tem uma periodontite, certo? E aí eu vou ter inflamação do osso ao redor também, indo para a região mais próxima do ápice do dente, né? Com essa inflamação que eu vou ter nessa região, tá? Peraí, deixa eu tentar passar aqui, né? Então, o que é que a gente tem que entender? Que eu vou ter osso esponjoso e osso cortical, sempre. Professor, me dá um exemplo aqui. A mandíbula, quando a gente corta a mandíbula na região posterior, a gente tem isso aqui, né? Vou dar só um exemplo para vocês, tá? Mas eu vou falar melhor disso aqui. Isso aqui é o nervo alveolar inferior. Isso aqui é um molarzinho que eu vou botar aqui, ó. Não sei desenhar muito bem não, tá, pessoal? Principalmente no computador assim. Tá? Vamos dizer que isso aqui seja o meu terceiro ou meu segundo molar inferior, certo? Aí, tu admite comigo, deixa eu botar aqui a Vanessa, tá? Tu admite comigo que nessa região aqui da polpa, na região aqui da polpa,
que tem a polpa do meu dente. Ó. Isso aqui teve uma infecção. Polpa necrosou do meu molar. E aí começou a infecção vir para essa região aqui, ó. A infecção veio para cá. Ou seja, é uma infecção periapical agora, né? Quando a infecção progride, tá todo mundo entendendo essa imagem aqui que eu falei para você, que eu mostrei para vocês? Aí vamos imaginar que isso aqui é o lado vestibular da mandíbula, e isso aqui é o lado lingual. Na região de segundo molar inferior, quem é que é mais espesso? A região vestibular ou a lingual, pessoal? Me respondam aí. Na região de segundo molar inferior, quem é que é mais espesso? A região vestibular ou a lingual? Qual? Pode responder no bate-papo ou no áudio aí, pessoal. É a vestibular, tá? Ela é mais espessa que a lingual, tá? Por quê? Porque eu tenho a linha oblíqua externa. Beleza. Aí vamos imaginar que tu é a bactéria e o objetivo principal é tu alcançar, perfurar o osso, certo? Isso é o objetivo principal que você tem. Por quê? Porque tem uma bactéria que está dentro do osso, mas tu quer sair do osso. Tu procuraria o local de maior resistência para perfurar o osso ou o local de menor resistência? Local de menor resistência. Por quê? Porque eu preciso perfurar o osso. Se eu sou uma bactéria, eu quero ir para o tecido mole, onde tem uma maior vascularização. Então, entre ir para o lado vestibular e para o lado lingual, para onde é que ele vai normalmente... por exemplo, se eu perguntar na prova, infecção que está associada ao segundo e terceiro molar inferior, tem maior chance de perfurar aqui osso, vestibular ou lingual? Lingual. Por quê? Porque é mais fino. Ah, professor, comecei a entender. Por isso que eu falou de topografia do alveolar, né? Isso mesmo. Aí, o que que acontece? Qual é o músculo que está inserido bem aqui, ó? Miloióideo. Ah, professor. Então, quer dizer que se a minha infecção for abaixo do miloióide, ele vai infectar um local. Se a infecção drenar para cá, ele vai infectar outro local, que a gente vai falar isso mais à frente, tá? Se eu estiver falando muito rápido, acredito que não, mas se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Tá bom? Tá tranquilo aí, pessoal? Estou considerando que tá tranquilo. Ninguém falou nada. Certo? Tá show, tá show. Vamos lá. Então, em relação à localização, o que é que eu preciso saber, né? A espessura do osso, que é superposta ao ápice, que é o que eu acabei de falar. Para saber a localização de infecção, eu tenho que entender a espessura tanto da vestibular da maxila, como da mandíbula, a lingual da maxila e da mandíbula. E eu preciso saber também a relação do local da perfuração com a inserção muscular na maxila e na mandíbula, ou seja, o que eu acabei de falar. Então, eu mostrei no desenho para vocês que a espessura vai ser importante, ou seja, eu preciso entender de topografia dental-alveolar e eu preciso também entender essa relação do local de perfuração do osso com a inserção muscular na maxila e na mandíbula, tá? Então, como a gente vai falar de considerações anatômicas, tá? Dentes superiores, tá? Erosão da cortical vestibular, eu tenho que entender. Eu tenho que falar um pouquinho sobre incisivo lateral, sobre molar superiores e sobre caninos. O que é que eu preciso falar em cada um desses aqui? Mais. Foi aí, menino. Uhum. Ó, o que é que eu preciso entender? Que a minha vestibular na maxila, tá, pessoal? Sempre vai ser mais fina, tá? Sempre vai ser mais fina do que a lingual. Ah, professor, você está querendo me dizer, então, que sempre que um dente for drenar uma infecção, ele vai para o lado vestibular. Não é assim. Professor, isso para todos os dentes, excetuando-se incisivo lateral. Por que o incisivo lateral? Porque vocês já viram que o meu incisivo lateral, ele tende a ter uma raiz que ela vai ser um pouquinho inclinada para o palato. Tá? E aí a drenagem no incisivo lateral, por muitas vezes, acaba acometendo a região do palato. Então, se eu pergunto na prova, dos dentes da maxila,
Qual é o dente que tem mais chance de infectar a região do palato pela sua localização na raiz? Lateral superior, tá? Beleza? Em relação aos molares superiores, também vai ser pelo vestibular. Sendo que a gente lembra, né, que eu tenho uma raiz palatina, uma raiz mesovestibular e uma raiz disto-vestibular. Então, se a minha infecção for somente da raiz palatina, que é muito raro, né, essa infecção pode vir para a região do palato, tá? Né? E aí a gente vai entrar na parte da aula agora, pessoal, que eu diria que é a mais importante, né? Que é os espaços faciais. O que são espaços faciais? O que são espaços faciais? São espaços que são limitados por faces, né? São preenchidos por gordura ou tecido conjuntivo frouxo, né? São espaços virtuais e tem uma característica de pouca vascularização e fácil propagação, tá? Os espaços faciais, né, como eu falo para vocês, eu vou explicar de uma forma bem prática, certo? O que seria esses espaços faciais? Imagina que tu pegou aqueles balão de festa de aniversário de criança, certo? Aí se eu perguntar para vocês, né, se eu pegar um balão daquele seco e eu pisar em cima, o que é que tem dentro? Nada, né? Não tem ar, não tem nada. Espaço facial, pessoal, é aquilo dali que tem no meu organismo, que ele normalmente vai ser preenchido por ar ou por tecido conjuntivo frouxo, né? Ou em alguns casos por gordura, mas é muito pouco, tá? Mas o mais comum é ter ar ou tecido conjuntivo frouxo. Mas normalmente é um balão seco, balãozinho que está assentado em cima, tá? São normalmente espaços virtuais, ou seja, são espaços que não estão, como é que eu posso dizer? Não estão presentes, né? Na realidade, mas com o passar do tempo, eles acabam aparecendo quando se tornam infectados, tá? Tem alguém falando um bate-papo aqui. Tá? Então, é um local que tem pouca vascularização. Aí, qual é o problema de ter pouca vascularização? Se eu tenho pouca vascularização, se eu der antibiótico para esse paciente, vamos dizer que eu tenho infecção no espaço facial. Aí vamos dizer que eu quero fazer antibiótico nesse paciente para tratar isso. Se tem pouca vascularização, se eu der antibiótico, vai adiantar? Não. Por quê? Porque não chega antibiótico no local. Certo? Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui é um corte, né, que eu vou ter, ó, na minha maxila e na minha mandíbula, mostrando claramente como é que se dá as infecções odontogênicas, tá? Então, vocês estão entendendo essa imagem aqui, pessoal? Todo mundo está entendendo? Isso aqui é na região de molar. Então, vou deixar vocês olharem fixamente para essa imagem aí durante 30 segundos. Olhem essa imagem com calma e eu quero que vocês me digam no bate-papo que músculo é esse e que músculo é esse aqui, ó. Tô aguardando aí no chat, viu? Todo mundo dormindo. Deixa vocês olharem, tá? Então, o que é que eu tenho, pessoal? Aqui, olha, rapaz, alguém falou aí. Bucal, Bia. Isso mesmo. Aqui eu vou ter o quê? Músculo bucinador, que vai preencher o espaço bucal. Professor, bucinador ali, isso mesmo. O bucinador, de onde é que é a origem do bucinador? Ele se origina dos processos alveolares da maxila e da mandíbula e se insere no canto da boca, lembra? E que músculo é esse aqui, professor? Que está lá na região posterior? Miloioideo, tá? Então, eu tenho esse tipo esses dois músculos aqui. Professor, o que é que isso está querendo dizer com isso? Vamos dizer que uma infecção, tá? Ela termina nesse dente aqui, ó, e ela drena para dentro da cavidade bucal. Isso aqui é chamado de espaço vestibular. Professor, e se ela drenar para a região de palato? Espaço palatino.
Mas se ela vier para cá, acima do bucinador, no molar superior, lembra que eu falei que o molar sempre vai tender a drenar para onde? Para vestibular. Então, se essa drenagem acontecer acima do bucinador, ele vai preencher esse espaço aqui, ó. Que é chamado espaço bucal, que a gente vai falar para vocês, tá? Então, aqui é para vocês entenderem como a parte da topografia dental-alveolar e a parte da inserção muscular define o local a qual a infecção vai acometer. Quais são os espaços que eu tenho na maxila? Eu vou mostrar o caso clínico e mostrar o espaço, tá? Quais são os espaços que eu tenho na maxila, tá? Eu tenho o espaço canino, espaço infratemporal e espaço bucal. Qual é o espaço canino, né? Espaço canino, pessoal, vamos imaginar aqui, eu vou voltar aqui para vocês, ó. Essa imagem aqui é melhor. Vamos imaginar que o meu canino está aqui, ó. E a raiz do canino está aqui. Se a infecção que está aqui no dente, né, perfurar essa raiz bem aqui, vai drenar, vai sair pus dentro da cavidade bucal, bem aqui, ó. Mas o espaço canino, então, se a infecção vai drenar para dentro da cavidade bucal, é chamado de espaço vestibular, né? Lembra que eu falei que os dentes da maxila vão tender a drenar sempre para vestibular? Mas vamos dizer que o meu canino, ele é longo, eu tenho um canino grande. Então, o que é que vai acontecer? Vocês lembram que tem vários músculos aqui, né? Ó. Levantador do lábio superior, zigomático maior, zigomático menor e levantador do ângulo da boca. Aí, o espaço canino é um estreito espaço potencial que normalmente está entre, né? Ele está acima do elevador do ângulo da boca e abaixo do elevador do lábio superior. Ou seja, é uma infecção que está nesse local aqui, é um espaço potencial. Então, se o meu canino é longo, a infecção vai cair nesse espaço. Quais são as características mais importantes? Aumento de volume na região anterior da face e drenagem espontânea inferior ao canto interno do olho. Ou seja, bem aqui no cantinho. Então, isso aqui tudo no meu paciente vai ficar o quê? Edemaciado. Olha essa paciente aqui. Tinha uma infecção na região de canino. Essa região aqui é o local que normalmente vai ficar acometido na infecção, tá? Então, o que é que a gente vê, né, normalmente associado? O paciente ele tem um aumento de volume daqui da face. Associado ao quê? Ao dente canino, tá? Outra infecção, que essa é a mais importante dos espaços maxilares, que é a infecção do espaço bucal. Lembra que eu falei, ó? Aqui eu tenho o meu músculo bucinador. Professor, se drenar para o 1, espaço vestibular. Se for para o 3, palatino. Se for para o 6, cai dentro do seu maxilar, não tem espaço. Mas se a infecção progredir entre a pele da bochecha, que é isso aqui, ó, e o músculo bucinador, que é quando a infecção faz isso, esse espaço bucal é limitado pela pele do aspecto lateral do bucinador, pode vir de dentes inferiores e superiores, normalmente está associado a molares superiores e tem um aumento de volume abaixo do zigoma e acima do bordo inferior da mandíbula. Eu vou mostrar um casinho para vocês, né? A infecção do meu espaço bucal acontece aqui, ó. Polpa do dente vem para cá, ó. Infecta o quê? Pele da bochecha, músculo que? Bucinador. Então, professor, então a divisão anatômica do meu espaço bucal entre a pele da bochecha e o músculo bucinador, isso mesmo. É a principal característica que eu tenho, tá? E a infecção do espaço infratemporal? É a infecção mais posterior da maxila, tá? Então, ele tem algumas limitações. Esse espaço infratemporal, pessoal, ele é extremamente raro. Quando eu falo extremamente raro, eu mesmo só vi acho que 1 ou 2 vezes, tá? Mesmo em locais como o JF, que a gente trabalha, na época da residência mesmo, que ela está atendendo esse tipo de paciente, ele é limitado pela medial, pela lâmina lateral do processo pterigóide do esfenoide, tá? Superiormente pela base do crânio, e raramente ele se torna infectado. Raramente, né? Mas qual é o dente que mais acomete esse rapazinho? Terceiro molar superior.
Então, o dente, o terceiro molar superior, está aqui, ó. Ele vai infectar essa região aqui, ó. Tá? Então, por isso que ele fala que é uma infecção que é rara, né? Mas ela é posterior à maxila, como eu falei, limitado medialmente pela lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide, tá? Então, ela é bem raro de acontecer, certo? Aí a gente vai para a mandíbula. A nossa aula vai encerrar em 4 minutos, né? O tempo aqui. Eu vou só esperar encerrar para começar a falar com vocês. Quando eu vou perguntar, vocês têm alguma dúvida a respeito dessa parte de infecções, pessoal? Alguma dúvida aí? Falta 3 minutinhos para a gente encerrar. Dá tempo caso vocês tenham alguma dúvida. Beleza, Gabi. Em relação à maxila, tá? Então, só para vocês entenderem. Espaços na maxila eu tenho 3, né? Espaço bucal, espaço infratemporal, espaço canino. Canino vem de que dente? O canino. O espaço bucal da maxila, né? Como é que ele é evidenciado? Ele normalmente identifica ali a pele da bochecha e o músculo bucinador, tá? Uma característica importante, pessoal, da infecção do espaço bucal é quando o paciente tem um aumento de volume. Esse aumento de volume ele está localizado entre a pele da bochecha e o bucinador. O paciente vai apresentar como se fosse um quico mesmo, inchado a pele da bochecha, tá? Então é a principal característica que a gente tem. Vou encerrar aqui para começar logo o outro para vocês. Vou mandar de novo e-mail, tá certo? Deixa eu pausar a gravação aqui para não perder.